Olá, sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Meu entrevistado de hoje é o Marcelo Pavlenko. Ele é da SOS Fauna e atua há 20 anos no combate ao tráfico de animais. Marcelo, bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. O que é a SOS Fauna? Tudo começou em 1989 como uma organização não governamental que tinha como foco o combate à repressão ao tráfico de animais silvestres junto com as autoridades. Só que como nós vivemos num país que não leva isso muito a sério, ou melhor, leva isso muito pouco a sério, nossas ações partiram para trabalhos de inteligência que antecedem as apreensões, para os trabalhos de primeiros socorros no momento das apreensões, pois até hoje não existe, infelizmente, do Oiapoque ao Chuí, nenhuma autoridade ambiental que ande com um veículo com os itens necessários à prestação de primeiros socorros em situações de apreensão, principalmente interceptação de cargas, feiras do rolo e depósitos clandestinos e sacoleiros. Nós também acabamos trabalhando com a recuperação e reabilitação de ave e fauna silvestre apreendida do tráfico, o que é muito difícil, porque nós dependemos de auxílio da sociedade, de pessoas, de colaboração. E em 2004, quando nós fizemos Animal Planet, um documentário, pela primeira vez na história, desde a criação do IBAMA, que o IBAMA nasceu em fevereiro de 89, em 2004, quer dizer, foram 15 anos depois, e somente 15 anos depois nós levamos o primeiro grupo de aves silvestres de Caatinga de volta para o estado da Bahia. Então a sociedade ela imagina que animais silvestres apreendidos, depois que apreendeu, o problema acabou. Não, na verdade é um outro problema que começa. Como que você já respondeu um pouquinho, mas quais são as formas todas que os animais chegam na SOS Fauna? Nós tivemos uma relação melhor em trabalhar com a Polícia Civil de São Paulo desde o ano de 2000. Por quê? Porque é um trabalho que envolvia a inteligência antecedida da apreensão. Então nós desenvolvemos várias ações junto com a Polícia Civil de São Paulo no que diz respeito às ações em feiras de rolo, em depósitos clandestinos, em guardas domésticos, animais silvestres em residências e, vez ou outra, interceptação de cargas, como foi o caso de 2003, do caminhão com 4.000 e poucos animais. Então chega através da Polícia Civil, chegaram muitos animais silvestres para nós através da própria Polícia Militar Ambiental, só que infelizmente a Polícia Militar Ambiental manda, o Judiciário pede laudos periciais em relação à apreensão que é enviada, você faz os laudos periciais com riqueza de detalhes, provocando o Judiciário e o Ministério Público para uma transação penal, para que a pessoa que estava com aqueles bichos pague alguma coisa que se aproxime da reparação do dano causado, e o Judiciário simplesmente, e tanto o Judiciário como o Ministério Público, tem pouco interesse em que isso seja feito, né? E agora a gente está começando um trabalho junto com o Judiciário, com o Ministério Público, para tentar sensibilizar essas pessoas, para tentar fazer eles entenderem o quanto isso é importante, né? E basicamente foi isso. Os animais chegavam através da Polícia Civil, através da Polícia Militar Ambiental, e às vezes alguma apreensão que ocorre, principalmente fim de semana, feriado, à noite, dia santo, Natal, Ano Novo, as instituições ambientais no Brasil, principalmente as que trabalham com resgate, com primeiros socorros, as instituições públicas, elas não trabalham nesses dias, como o restaurante que fecha na hora do almoço, né? Então, infelizmente, a própria Polícia Ambiental fica perdida em sábados, domingos, pós-horário comercial, às vezes mesmo durante o dia e à noite, pior ainda. Imaginando que muitas vezes os animais eles estão em estados precários, né? Precisando de atenção, e talvez um dia faça essa diferença. Quando as apreensões envolvem feiras do rolo, interceptação de carga ou depósito clandestino, minutos fazem a diferença.
eu acompanho já uma sequência de erros, e não tenho nenhum constrangimento em falar isso, pegam um depósito clandestino com 600 animais dentro de uma casa. A primeira coisa que eles fazem é tirar os animais da casa e levar para a delegacia, e é o maior erro que eles fazem. Primeiro, não existe, a viatura infelizmente não leva dentro da viatura um frasco com água, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar para fazer um soro caseiro. Muitos não sabem nem como fazer um soro caseiro. A partir do momento que você pega bichos com nível de estresse lá em cima, como que estão num depósito clandestino, são bichos que têm um histórico de chegada, por exemplo, a São Paulo, há poucas horas, ou então há 1, 2 dias no máximo. A partir do momento que você realiza essa remoção sem nenhum cuidado, elevando mais ainda o nível de estresse, modificando as condições externas com relação à temperatura que vai atingir os bichos, principalmente bichos que vêm do Nordeste ou do Cerrado, você baixa mais ainda a guarda imunológica do bicho, e as chances de ocorrer óbito desses bichos, ela é muito elevada. Então, quando se pega um depósito clandestino, qual a primeira coisa? Acionar uma equipe, ou já ter uma equipe pronta, e essa equipe, ela não necessariamente precisa ser de alguma autoridade policial, mas de alguém preparado e com conhecimento para avaliar aquela situação e ver o que vai fazer em cima daquela situação. E preservar o local e não remover. Primeiro avaliar o que vai ser feito para depois remover. Porque a partir do momento que você pega um depósito clandestino, estoura, vai lá, tira os bichos, leva para a delegacia, você já está condenando mais da metade deles à morte. Isso o próprio Estado. Qual a porcentagem de animais que não chegam vivos ao seu destino final? O tráfico de animais silvestres não segue uma regra, como todo mundo às vezes imagina. Aqui tem um grande traficante, o seu João, pega lá e traz tudo para cá. Tem o seu João que traz 4.000 bichos, tem a Maria que traz 200, tem o Zezinho que traz 20, tem todas as formas de tráfico que você pode imaginar, de tráfego no tráfico que você pode imaginar de lá para cá. Quando o crime é consumado, por mais incrível que possa parecer, e a mídia divulga isso sempre de forma errada, e os habitantes do mundo cor-de-rosa também que lidam com a questão do tráfico de animais silvestres, que muitos animais silvestres morrem no tráfico. Não existe pessoa mais responsável do que o traficante para não deixar o bicho morrer, porque é sua moeda, né? A maior parte dos animais silvestres que morrem, elas morrem por falta de conhecimento da autoridade pública que trabalha nessa questão em relação ao problema. Na hora de destinar. Na hora dos primeiros socorros, na hora da destinação, na hora do manejo, do transporte, de uma série de coisas no pós-apreensão, né? Então, isso acaba morrendo. E também no próprio manejo, porque às vezes você tem bichos que você precisa levar de volta, eles já estão prontos para levar, e nós, por exemplo, como instituição do terceiro setor e outras, como o Projeto MUC, como a Mata Ciliar, como outras instituições, não tem condição financeira de levar. Aí você acaba tendo bichos que vão ficando e acabam morrendo com a questão do próprio tempo, por questão de nós não podemos fazer um manejo adequado por falta de condição financeira. Por que o Brasil é um dos principais alvos do tráfico, dos traficantes, na verdade? O Brasil é um dos principais alvos, por quê? Principalmente pela questão cultural, pela diversidade de fauna que tem, né? Se você tem maior diversidade de fauna, automaticamente você tem maior captura, né? E hoje, a partir de 96, 97, 98, o IBAMA criou uma legislação ambiental que ele mesmo dá um tiro no pé. Se ele hoje for contra isso. Hoje não existe necessidade de você levar 8 araras canindé para o exterior no tráfico, se a legislação, por falta de fiscalização, a pessoa pode pegar essas 8 araras canindé, inserir em um criador e saírem do tráfico e saírem como se fossem nascidas em cativeiro. Então você manda numa boa para o exterior, com documentação e com tudo. Não precisa você correr o risco de mandar o bicho sem documentação, sem nada. Mas descoberto, esse criador pode também... ele Sim, mas riscos, né? As próprias autoridades não descobrem porque não querem. Porque não querem. Porque não querem.
tá? Porque bastava, é igual você tem um tucano aqui, que é um tucano toco, que é um exemplo, que é um dos ícones do seu programa. Se você pega em período reprodutivo de tucano toco, você vai ver uma série de tucanos tocos sendo oferecidos para vender na internet como se fossem legalizados. Você vai ver tucanos de bico verde e tucanos de bico preto também. E como esses bichos estão sendo vendidos? Porque tem sua origem em criadouros autorizados pelo IBAMA. E como esses criadouros conseguiram as matrizes para reprodução? São bichos que vieram do tráfico e acabaram virando matrizes para reprodução com autorização do próprio órgão. Só que o histórico de reprodução de tucanos, tanto toco como bico verde, como bico preto em cativeiro, é praticamente inexistente. Não se tem histórico de reprodução de tucano em cativeiro, é muito difícil. E como é que os criadores conseguem reproduzir? Bom, aí surge uma dúvida, um questionamento. Ótimo, se o senhor João e a dona Maria conseguiram reproduzir, vender 5 tucanos toco dos 2 casais que vocês têm durante o ano de 2008, ali estão os seus filhotes. Ótimo, IBAMA, Polícia Federal, vamos fazer um teste de paternidade. Com certeza não vai bater, porque aqueles tucanos que foram vendidos, na verdade, provavelmente caro esse teste de paternidade? Não, 200 e poucos reais. Vieram do tráfico. Ventilou uma informação há um tempo atrás que a Polícia Federal havia começado um trabalho nesse sentido, e eles dizem que não dão sequência disso, já por questão financeira. Não tem 200 e poucos reais para fazer o teste de paternidade, mas que resolveram fazer teste de paternidade de um tucano que tinha vindo de um criador no estado de Goiás. E quando foram verificar os pais desse tucano que tinha sido vendido, descobriram que os pais eram 2 machos. Putz. Então isso mais uma vez comprova, né, que a fraude é muito grande. Para onde vai esses animais, uma vez eles presos, apreendidos? Para onde eles vão depois disso? Eles conseguem ser reintroduzidos na natureza? Depende de quem recebe. Muitos vão conhecer São Francisco de Assis pessoalmente, né? Infelizmente é triste. Isso se trabalha por espécie e área de ocorrência, e bioma de ocorrência. Se veio do Nordeste. Mas é grande essa porcentagem ou é pequena? É grande. Das que voltam? Não, das que voltam é pequena. Das que voltam é pequena. Nós estamos com um grupo de papagaios verdadeiros agora, que nós temos a origem deles, que é da região de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, e que dos papagaios que nós recebemos 72 papagaios, nós temos 64, 65 vivos, e nós vamos devolver para lá. O custo para a devolução é altíssimo. Nós estamos montando uma unidade numa fazenda em Nova Andradina, graças ao proprietário da fazenda que cedeu, que reformou toda uma casa, para que esse local seja um mini centro de recepção, recuperação, reabilitação e soltura de papagaios verdadeiros apreendidos daquela região. E os nossos estão cumprindo pena, vai fazer 6, 5 anos agora, né? Espero que eles vão antes de outubro. Mas já eram para ter voltado em 2007, porque eles foram apreendidos em 2007. Cada região ela tem um bioma certo, né? Bioma daquela região. E tem a quantidade certa também de animais. Os animais eles são devolvidos do local de onde eles foram retirados? Inicialmente você trabalha, tem espécies que só ocorrem em determinado bioma. Por exemplo, galo de Campina, que é Paruária dominicana, que é aquele de cabeça vermelha. Esses bichos, na sua grande maioria, 99,9% vêm de Caatinga, do semiárido nordestino, Bahia principalmente, e vem para cá. Só que qual é um grande problema que você tem? E que isso, inclusive, é objeto da tese de doutorado da nossa bióloga, da Juliana. A genética de populações, ou seja, não é porque o bicho veio de Caatinga e você não tem origem geográfica de onde ele veio, porque Caatinga tem na Bahia, na Paraíba, no Pernambuco, no Piauí, no Ceará,
no Sergipe. Então não é porque ele veio de Caratinga que simplesmente você vai devolvê-lo para Caratinga. Se você tiver a origem geográfica, muito melhor, né? Porque aí você vai devolver e você não vai correr riscos de futuramente, ainda se tem poucos estudos em relação a isso, a genética de populações. É como você pode de repente fazer uma soltura de um grupo de aves e que você faz soltura de um grupo de aves que veio da Bahia e de repente você resolveu levar para Pernambuco e tem problemas de incompatibilidade genética. Com o passar dos anos, talvez você comece a gerar indivíduos, por exemplo, machos que não conseguem copular a fêmea. E aí você começa a entrar num afunilamento da população naquela região. Então, isso é muito delicado, isso ainda... É um problema que acontece, realmente. Não se tem dados ainda está em estudo. A Juliana é uma das pioneiras nisso, em nível Brasil, né? Ela tem estudado muito essa questão, ela está terminando o doutorado agora, acho que termina agora em 2011, e com 4 espécies, a gente tem mais de 100 espécies no tráfico, né? Mas o bom é inimigo do ótimo, então a gente tenta fazer o melhor. Por exemplo, mas uma grande falha que acontece nisso é no momento da apreensão, se a autoridade que apreendeu ela tiver um pouco de perspicácia de conversar com a pessoa, quando é interceptação de carga, quando é depósito clandestino, ou quando é feira, de repente ele pode conseguir essa questão da origem geográfica com facilidade, o que já é um grande passo no caminho de volta para casa, para a reintrodução, né? Bom, para finalizar aqui a entrevista, que infelizmente chega ao fim, você tem alguma frase, Marcelo, que te representa, assim? Uma das coisas que eu gostaria de falar é o seguinte, que as pessoas começassem a enxergar animais silvestres não com olhar de piedade, mas como olhar de alguém que é responsável pela própria vida de quem os maltrata. Quando se olha um passarinho na natureza, voando, um papagaio, quando se olha uma borboleta, uma iguana, uma tartaruga, eles não estão ali por acaso, para ficar bonitinho, para enfeitar a árvore. Eles estão ali cumprindo uma função biológica. Uma andorinha que se alimenta de centenas de insetos por dia, se ela for morta por um ser humano, são 1, 2, 3 centenas de insetos a mais que vão continuar existindo. Então toda vez que você mexe ali, você altera esse equilíbrio. E você vai alterar esse equilíbrio tanto no que você está enxergando, como eu falei anteriormente, como no que você não está enxergando. Então que as pessoas pensem que quando ele está fazendo alguma coisa contra um animal silvestre, na verdade ele está fazendo contra ele mesmo, contra a família, contra as futuras gerações. Muito bem. Conversei com Marcelo Pavlenko, presidente da SOS Fauna. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você, Priscila. Obrigada a vocês também que assistiram a gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.